Eu não sei como fica o seu coração quando você vai olhando para todas as coisas que estão acontecendo e tudo que foi falado aqui, e realmente nós damos a glória ao Senhor Jesus, porque eu tenho muita consciência de que sem Ele nós não estaríamos onde estamos hoje. Você consegue entender isso? Acho que você não entendeu, não. Sem Jesus nós não estaríamos aqui. Você estaria aqui sem Jesus? Você seria o que é sem Jesus? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Eu estou à frente do ministério desta igreja há 18 anos, gozando deste privilégio especial e da grande responsabilidade deste ofício que foi dado por Deus. E eu sou um apaixonado pela igreja, daqui a pouco eu te explico por quê. Mas hoje, olhando para esta programação, cada letra das músicas aqui cantadas, cada imagem refletida, achei lindo ver a face dos irmãos refletida aqui nessas telas à frente, porque são pessoas com as quais nós convivemos, gente que a gente ama muito e tem aprendido dia a dia a caminhar do lado. E eu estava ali pensando como Davi: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Esses 18 anos têm feito parte da minha trajetória, da minha vida, da minha família. Os meus filhos foram criados aqui eles foram abençoados com a semente preciosa da palavra de Deus. Aqui os meus filhos foram amados por pessoas que ajudaram a formatar a fé deles. Aqui eles cresceram na graça e no conhecimento do Senhor. Eu sei que tem muitos pais e mães aqui hoje. Eu queria dizer para você que eu acho que eu e Cléo, nós dois, não daríamos conta de criar nossos filhos sem a igreja de Jesus. A igreja foi muito importante para o crescimento espiritual deles, para a base de sustentação da vida e da fé deles. Então hoje, nesse dia em que nós celebramos o aniversário desta igreja, eu quero te convidar a ler um texto comigo. Segunda carta do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 12 deste texto tão magnífico da palavra do Senhor. Eu peço a você duas coisas. Primeiro, o máximo de atenção possível. Por favor, o máximo de atenção na leitura desse texto. Este texto vai trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Não somente isso, mas esse texto talvez esclareça algumas dúvidas que você tem em mente e tem tido já durante um tempo da sua vida. E segundo, eu queria pedir para você que você não fechasse a sua Bíblia depois que a gente fizer a leitura. Pode ser? Tudo bem? Interajam comigo, tudo bem? Isso, fala assim para eu te ouvir. Não feche sua Bíblia. Olhe atentamente os textos que nós vamos destacar aqui. Porque às vezes a gente tem um costume de ler a Bíblia sem entender que ela por si só é suficiente e é através dela que Deus fala conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, sendo palavra de Deus, o simples ato de ler a Bíblia já trará clareza ao nosso coração acerca do propósito de Deus. Ou seja, enquanto lemos, Deus está falando conosco. Então vamos ler atentamente e não feche a sua Bíblia até terminar esta reflexão. Diz assim o texto, 2 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, e pelo desejo que há no mundo, que pelo desejo
há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a vossa diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas, é o quê? Cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e que estejais confirmados na presente verdade. Amém? O que eu vou falar hoje você já ouviu, e eu não deixarei de falar porque você já ouviu, porque como ele diz aí no verso 12, não deixarei de exortar sobre estas coisas, que você bem conhece essas coisas, mas para que você tenha certeza de que você está confirmado naquilo que você está ouvindo hoje. Começo com uma pergunta: quantos aqui acham que tem fé? Levante a mão. Segunda pergunta: o que você entende por fé? Alguém vai responder com Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, que se não veem. A certeza daquelas coisas que ainda não vieram à tona, a existência. A fé, nós temos uma tendência de tramitar entre duas definições de fé. A primeira delas, a fé salvadora. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé salvadora é aquela convicção que nasce, que brota no coração de alguém que, convencido pelo Espírito Santo de Deus, percebe que é um pecador, que é uma pessoa que precisa da misericórdia e da graça de Deus e que por si só não pode ser salvo. Por mais que seja uma boa pessoa, por mais que seja uma pessoa que tenha bons sentimentos, um bom coração, boas atitudes, esta pessoa não está salva pelas suas próprias obras. Então ela entrega o seu coração, derrama o seu coração completamente nas mãos de Cristo Jesus e confia nele para a vida eterna. Esta é a fé salvadora. Ela é suficiente para nos tirar das trevas, do lamaçal do pecado e nos colocar na presença de Deus. E quando pela graça de Deus exercemos essa fé, nós somos salvos e esta salvação ninguém pode tirar de nós. Segundo, a fé como a certeza de que Deus vai cuidar da nossa vida, da nossa experiência, de que Deus vai responder às nossas orações, de que Deus vai estar conosco em toda e qualquer circunstância da nossa vida. E o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então esse é o segundo sentido da fé. É a certeza de que Deus está comigo. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha vida, da minha trajetória. Não importa o que esteja acontecendo comigo, Deus é soberano sobre todas as coisas. O governo da minha vida está debaixo das mãos de Deus. E ainda que este mundo seja cruel comigo, eu sei que eu estou debaixo do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Mas parece que Pedro lança uma luz
em cima de uma sombra que atormenta muitos cristãos. É a fé que se desenvolve por si mesma, que nasce, que brota, mas que se não for bem cuidada, se não for bem definida, se não for exercitada dia após dia na presença de Deus, pela palavra de Deus e pelos instrumentos que Deus colocará na nossa vida, tenderá a ser uma fé raquítica. O que eu quero dizer com isso? Você tem um filho, a sua esposa engravida, e vocês dizem, puxa que bom, vamos criar essa criança. E essa criança vem ao mundo, e ela é alvo da sua atenção, ela é alvo da sua alegria, ela é alvo do seu prazer, e ela é alvo de toda a sua atenção e cuidado, porque você sabe que ela depende de você. Então você começa a cuidar desta criança, e você cuida dela nos 3 primeiros anos da vida, você dá comida, você dá remédio, você dá vacina, você dá banho, cuidados de higiene, enfim, você está o tempo todo em cima dessa criança, cuidando dela, porque ela é inteiramente dependente de você. Mas chega lá para os 3 anos, você diz assim, esse menino já está grande, ele vai se virar sozinho a partir de agora. Eu não vou mais dar comida, eu não vou mais dar bebida, eu não vou mais vestir, ele que se vire agora. Essa criança vai começar a crescer, mas ela não vai crescer na mesma proporção das outras crianças que têm a mesma idade, mas ainda não sabe se cuidar. Ela vai começar a se distanciar, ela vai perder elementos do seu organismo que são essenciais ao seu crescimento saudável, e ela vai ficando para trás. De vez em quando eu tenho a sensação que alguns cristãos estão ficando para trás. E me parece que Pedro está lançando luz em cima de um grupo de pessoas que pode estar pensando na possibilidade de viver o cristianismo como carreira solo. Um dos movimentos que mais tem crescido no Brasil é o chamado movimento dos desigrejados. O que são os desigrejados? São pessoas que se decepcionaram com as igrejas, enquanto instituição. São pessoas que acham que a igreja não tem uma razão de ser, não tem uma necessidade no mundo. A igreja se tornou uma instituição, e como instituição ela esfriou no seu amor fraterno, então ela se preocupa muito mais com estruturas do que com as pessoas. E a igreja não sabe amar como Jesus ama, e a igreja não faz nada pelo mundo, e a igreja exerce uma tal de disciplina desnecessária. Então não precisamos de igreja, precisamos de Jesus, precisamos do Evangelho, mas não precisamos da igreja. O lema deste grupo é: Cristo sim, igreja não. Eu quero Jesus, mas eu não preciso da igreja. Eu vou me reunir de vez em quando com um amigo, num barzinho, num café, e vamos ter ali algumas discussões teológicas, e pronto. Eu mostro minha opinião, ele mostra a dele, entramos ali numa dialética, se for possível, chegamos a uma síntese. Se não for possível, desistimos, eu vou para o meu canto, ele vai para o dele, porque afinal de contas, eu vivo a minha carreira solo da fé. Só que Pedro diz nesse texto, que aquele que vive uma carreira de fé, solo, sozinho, acabará se tornando uma pessoa cega. Olha o verso 9. Aquele em quem não há estas coisas, é o quê? Que coisas são essas? Que coisas são essas? Sem as quais ficaremos cegos. Ele define as qualidades que precisam ser associadas à fé. Olha o que Pedro está dizendo, olha o que o apóstolo está se arriscando a dizer. Ele está mostrando aqui, talvez um terceiro viés da definição do que é fé. Ele está falando da fé como uma carreira a ser desenvolvida na presença de Deus. Então ele diz, essa fé não pode subsistir sozinha.
E você precisa colocar toda a sua diligência. Verso 5. Vocês também, colocando nisto mesmo toda a diligência, façam o quê? Acrescentem a fé. Acrescentem a fé. Somem a fé. Pedro está falando para cristãos salvos, porém dispersos. O governo romano, o Império Romano, decidiu banir as igrejas e acabar com o nome de Jesus e erradicar o cristianismo. Depois da grande perseguição que veio por Nero, os cristãos foram todos esparramados. As igrejas foram dissolvidas. Os soldados entravam nas casas onde haviam reuniões de igrejas locais e dissolviam aquelas reuniões e expulsavam as pessoas e ameaçavam de morte. E muitas famílias tiveram que deixar a sua casa, tiveram que deixar as suas famílias e desaparecer. E estavam agora esparramados. E Pedro diz: isso não é bom para vocês. É uma contingência, é uma necessidade. Fugiu do controle de vocês. Vocês não têm como ter uma igreja organizada, vocês não têm como se mobilizar para estarem juntos. Então eu preciso exortar vocês de que a fé de vocês não pode ser raquítica, não pode ser uma carreira solo. Você não pode exercer a sua fé sem associar a sua fé, sem acrescentar a sua fé alguns elementos que tornarão a sua fé mais consistente. Quais são esses elementos? O texto deixa claro. Verso 5. Vocês também, colocando nisso mesmo toda a diligência, acrescentem à fé de vocês a virtude. A palavra virtude, no grego, esta palavra, neste texto, não quer dizer só uma qualidade. Nós entendemos virtude como uma qualidade. E não é uma qualidade qualquer. É algo que é uma manifestação de um poder extranatural, de algo superior. A ideia é o poder. É a mesma palavra que está lá em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o poder. A fé precisa vir associada ao poder. Que poder? Essa fome de poder que a nossa geração adoecida tem? Não, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus que começa a penetrar a nossa vida e vai transformando toda a nossa essência, da cabeça até a planta dos pés, vai modificando o nosso modo de agir e o nosso modo de pensar. Atos capítulo 8 nos dá um bom exemplo disso. O texto diz que Filipe é levado para Samaria, porque ali há um movimento do cristianismo se iniciando, e ele chega naquele lugar, e ele se alegra de ver que a graça de Deus alcançou os moradores de Samaria, e ele começa a pregar o evangelho, e começa a orar pelas pessoas, e há um movimento extraordinário do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles moradores. Eles começam a se converter ao evangelho. Começam a abandonar a idolatria, abandonam a prostituição, eles abandonam os ídolos, eles deixam de lado a opressão maligna, são libertos da opressão dos demônios, são curados das doenças, tudo isso em decorrência da oração de Filipe. No meio deles, há um mágico chamado Simão. Um homem que anda por ali iludindo as pessoas e ganhando dinheiro. Então este homem se aproxima e ouve Filipe pregar e fica encantado e abraça a fé. Abraça a fé cristã. Se torna um cristão também. E ele começa a acompanhar Filipe e ele fica admirado de ver como Filipe faz aquelas coisas. Há uma manifestação especial, há um toque generoso de Deus sobre a vida do Filipe. Então ele chega e diz assim: senhores, como é que eu faço para ter esse poder sobre mim? Eu vou dar a vocês uma grande soma de dinheiro. Parece político brasileiro.
Eu vou dar a vocês uma grande soma de dinheiro, para que vocês me deem esse poder também. E aqueles discípulos consagrados ao Senhor, aqueles homens e mulheres que não estão agindo por conta própria e nem a favor de si mesmos e dos seus interesses pessoais, olham para Simão e dizem: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Meu Deus, que duro. Mas foi o jeito de chocá-lo, foi o jeito de ajudá-lo a entender que a fé que ele tinha poderia ser suficiente para salvá-lo, mas ainda não era suficiente para ele entender o movimento de Deus ali. Eu tenho sido cristão muitos anos da minha vida. Eu comecei a ter uma relação estreita com a igreja do Senhor com 8 anos de idade, debaixo de uma crise muito grande no meio da minha família. E de lá para cá eu tenho aprendido muitas lições de Deus convivendo com a igreja local. E uma das lições importantes que Deus tem me ensinado nessa trajetória é que nós podemos fazer as coisas por nós mesmos, e elas podem ter um bom resultado. Nós podemos fazer as coisas porque temos ferramentas, temos habilidades, temos capacidade mental, intelectual. Esta igreja aqui reúne um número muito grande de pessoas talentosas. Você vê uma programação dessa acontecer, você pensa: puxa, o que aconteceu? Trouxeram profissionais de fora? Não, são pessoas daqui que estão fazendo. Cada uma ocupando um papel importante. Eu tenho dito aqui que nós temos 4 propósitos a serem desenvolvidos na vida dos cristãos: o culto, que tem a ver com adoração; o ensino bíblico, que tem a ver com a escola de Bíblia que nós temos aqui; a vida de comunhão, que tem a ver com os grupos pequenos; e o ministério, que é o lugar onde nós trabalhamos para Deus. Podemos exercer essas coisas e crescer por meio delas, mas podemos fazer tudo isso sem o poder do Espírito Santo de Deus. Qual é o resultado? Nada. Qual é o resultado de um pastor que sobe ao púlpito e prega sem a unção e o poder do Espírito? Nada. Pode haver um impactozinho aqui, um impactozinho ali, mas quando o homem que aqui sobe está revestido pela graça e pelo poder do Espírito, pela virtude do Espírito, não há quem possa conter o que Deus vai fazer. E assim é em qualquer outra área da vida da igreja. Pare e pense um pouquinho na sua carreira cristã. É uma carreira solo. Você tem visto uma manifestação do Espírito de Deus sobre a sua vida? Mas não para por aí. O verso 5 ainda diz que você tem que associar a isso a ciência, o conhecimento. Conhecimento do quê? De matemática, física, química, biologia. Claro que não. Estas coisas são importantes para os nossos projetos aqui neste mundo, mas elas não, pelo menos se elas não forem filtradas pela verdade de Deus, elas não trarão nada mais do que conhecimento puro e simples para nós. E o conhecimento ao que o apóstolo se refere aqui é o conhecimento da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida neste mundo. É mergulhar nas Escrituras Sagradas. Eu pedi que você ficasse com sua Bíblia aberta, porque eu quero que você confira parte por parte do que eu estou falando com o que você está lendo. E que quando você chegar em casa, você pegue esse texto de novo e você o leia novamente, leia novamente, leia novamente, até que depois de 10 ou 15 vezes, lendo aí um grupo de 12 versos, a sua cabeça comece a se abrir e você comece a enxergar o que realmente está escrito nesse texto aí. A palavra de Deus é riquíssima, a palavra de Deus tem resposta para tudo na nossa vida. O problema não está na palavra de Deus. Onde é que está o problema? Em nós. Porque nós queremos que o Simão mágico bata com a varinha dele na nossa cabeça e todas as coisas aconteçam sem o sacrifício do estudo da palavra. A fé sem a palavra não é desenvolvida. A fé não cresce. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Verso 6. Associa isso também a temperança. O que é temperança? Domínio próprio.
Domínio próprio talvez seja a coisa mais difícil a ser desenvolvida por qualquer um de nós. Uma pessoa sem domínio próprio, ela faz coisas de forma intempestiva. Ela abre a boca, e quando ela abre a boca, ela fala aquilo que não deve. Ela fere as pessoas, ela machuca as pessoas, ou ela agride as pessoas. Uma pessoa sem temperança come demais, bebe demais, dorme demais, ou desenvolve qualquer outro tipo de compulsão, porque não tem controle. Pode ser um compulsivo sexual, pode ser um workaholic, como todo mundo diz por aí. Alguém que trabalha sem medida. São compulsões que destroem o nosso corpo, que destroem a nossa mente e que destroem o nosso espírito. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para sermos controlados, para haver temperança em nós. Senão o desequilíbrio vai tirar o foco da nossa vida. O desequilíbrio vai fazer com que a gente volte a nossa atenção para coisas que não são tão importantes. Então o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito, em todas as áreas, precisam ser controlados. Desenvolver, associar a fé à temperança. Além da temperança, precisamos associar a ela a paciência. 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 Deus, me dê paciência, me dê agora. Não é assim? Tem que ser agora, Senhor. Tem que ser agora. E a gente não tem paciência. Eu tenho muita dificuldade com paciência. Você tem? Eu sou muito impaciente. As coisas passam aceleradas na minha cabeça. Eu olho assim para quem está na minha frente andando devagar. Eu falo, meu Deus, como é que eu faço para passar por cima? Eu ando agoniado. Eu sou assim. Essa é a minha tendência humana. Eu preciso de um controle especial do Espírito Santo sobre os meus sentimentos. Para ter mais calma. Para pensar antes de agir. Para pensar antes de falar, paciência, para esperar que os processos se completem. E olha, eu descobri, a vida é cheia de processos. E nós queremos atropelar os processos, e nós queremos passar à frente, e nós temos a nossa visão limitada em alguma coisa que aconteceu agora, e achamos que temos que fazer. Deus fala, peraí, não é aí, calma, eu te coloquei numa condição. E essa condição está inserida dentro de um processo ou de alguns processos, e você precisa aprender a caminhar cada passo nesse processo. Eu preciso associar a fé, a paciência. O que mais? A piedade. O que é piedade? Piedade tem a ver com religião. Piedade tem a ver com santificação. Piedade está relacionado à vida reta, à justiça plantada na nossa vida, ao apego que temos às coisas que são santas e consagradas. Mas tudo isso sem a presunção ou o orgulho espiritual. Porque se eu digo que sou piedoso, se eu tenho fé, mas eu não desenvolvo a piedade, que é essa atitude de abraçar a justiça, mas com humildade no coração, eu vou me tornar um legalista. E eu vou começar a acusar as pessoas quando elas fazem as coisas erradas. E o meu dedo vai estar em riste. E o tempo todo eu vou enxergar o que as pessoas fazem de errado. E eu vou dizer, ai de você, ai de você, ai de você lá atrás, ai de você lá naquele canto, ai de você lá em cima. Olha o que você fez errado. E eu vou ficar o tempo todo olhando o que as pessoas fazem de errado. E eu não vou enxergar o meu próprio coração. Isso é legalismo. Existe muita gente que tem fé, mas é legalista. Que vai para o céu, mas não vai conseguir enxergar as grandes oportunidades de Deus neste mundo de ser uma bênção. Precisamos da piedade associada à fé. E esta piedade vai gerar em nós o amor fraterno. É o amor desenvolvido na convivência. Atenção, desigrejados!
Você não consegue desenvolver amor fraterno se você estiver sozinho. Provérbios 18, verso 1 diz: o solitário é aquele que busca os seus interesses e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É quem quer viver sozinho. Eu não preciso de ninguém. Eu cuido da minha vida, eu cuido da minha experiência, eu cuido da minha fé. Você vai se tornar uma pessoa cega, o texto está dizendo isso. Você não vai enxergar grandes possibilidades de Deus, você nunca vai desenvolver o amor fraternal. O amor fraternal é esse amor vivido no meio da igreja. A igreja é um lagar. Você sabe o que é um lagar? O lagar é aquele lugar onde as pessoas espremem as uvas. As uvas são colocadas ali, o fruto é colocado ali, e hoje isso é feito por máquinas, mas no passado isso era feito com os pés. Então eles colocavam a uva dentro daquele lagar, daquele espaço grande, e os escravos entravam ali e começavam a apertar as uvas com os pés. A igreja é um lagar. Nós somos as uvas, e os pés são os pés de Jesus Cristo. Ele pisa sobre nós. E Ele vai nos espremendo, e nos espremendo, e nos espremendo. Sabe o que vai acontecendo? A sua essência vai virando a minha essência. E a minha essência vai virando a essência daquele. E a essência daquele vai virando a essência. Vai chegando uma hora assim que você não sabe mais definir o que é o que. Vira uma consistência só. Algo de uma consistência só. É aí que a gente desenvolve o amor fraterno. É nessa convivência. Como ferro com ferro, assim o amigo afia, o homem afia o seu amigo. Essa convivência de um com o outro. Não dá para viver a carreira solo, não dá para viver sozinho. E o amor fraterno desenvolve a caridade, a sensibilidade de enxergar a necessidade do outro, a sensibilidade de colocar o outro em foco e de notá-lo. Sabe o que eu aprendi lendo esse texto esta semana? Eu aprendi que essas 7 virtudes que precisam estar associadas à fé não são encontradas aí fora no mundo. Elas são encontradas na convivência do povo de Deus. Por isso hoje, quando a Metropolitana está completando 29 anos de idade, aliás, eu quero só lembrar você que a data correta do aniversário da igreja é 13 de maio. Mas nós fizemos questão de comemorar agora, justamente porque queríamos que Daiane pudesse estar conosco. Daiane serviu o ministério de adoração desta igreja tantos anos seguidos, e depois que eles se mudaram, a gente sempre sentiu muita falta da família toda. E como eles conseguimos ajustar essa data e eles viriam para cá, fizemos questão de adiar a festa para que eles pudessem estar conosco. E eu fico pensando, irmãos, como é importante estar no meio de uma igreja. Como eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar sobre igreja, porque eu conheço todos os defeitos das igrejas. Desde pequenininho, eu comecei a enxergar as rachaduras, as fissuras, os conchavos, os problemas, os pecados. Tudo o que você pode imaginar de ruim tem dentro de uma igreja. Louvado seja o Senhor. Tudo que você pode imaginar de ruim tem dentro de uma igreja. Mas a igreja não é e nunca deve pretender ser o lugar das pessoas perfeitas. A igreja é o lugar de gente humana, pecadora, que tem sido lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Isso é a igreja de Jesus. É o seu povo escolhido, é a nação santa, é o sacerdócio real. Isto é a igreja. Nós celebramos esses 29 anos, mas o mérito não é nosso. Nós celebramos a alegria de tudo que tem sido feito, mas o homenageado é Cristo Jesus, que é o Senhor desta igreja. Dá uma olhadinha aí no verso 17 e 18. Pedro diz assim: porquanto ele, Jesus, recebeu de Deus o Pai o quê? A glória e a honra. De quem? De Deus o Pai. Ele recebeu a glória e a honra, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro viu
o Senhor Jesus sendo honrado pelo Pai, o Pai honrando o Filho. E hoje nós nos reunimos aqui para honrar o Senhor Jesus, porque Ele é Senhor desta igreja. E porque Ele é Senhor da igreja, nós somos seus filhos, somos salvos, somos libertos, somos perdoados pela sua graça, estamos sendo transformados pelo poder do seu Espírito. Porque Ele é o Senhor da igreja, nós não estamos sozinhos neste mundo, Ele está conosco e o Espírito Santo de Deus se move através de nós. Porque Ele é o Senhor da igreja, nós desfrutamos das grandíssimas promessas que fortalecem a nossa fé. Nós exercitamos o amor fraterno, Ele nos torna relevantes e importantes neste mundo. Nós nos unimos os nossos esforços ao redor da missão que Ele nos deu. E mais do que tudo isso, nós cultivamos uns nos outros a esperança da redenção, aguardamos a consumação dos séculos para enfim nos encontrar definitivamente e para sempre com aquele que é o único digno de receber a glória, a honra e o louvor. Então nós vamos cantar ao Senhor neste momento. E eu quero encerrar a minha palavra lendo aqui o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16. Quero convidar você a ficar de pé comigo e nós vamos exaltar o nome de Jesus. Vamos dizer quão grande é este nome. Não há um nome igual ao nome de Cristo Jesus, que é o Senhor desta igreja. Não há um nome igual, não há um nome igual. Queridos, olhem aqui para mim, olhem aqui para mim. A Igreja Batista Metropolitana pertence ao Senhor Jesus. Por que nós amamos este ministério? Por que nós nos empenhamos por ele? Por que nós confiamos nele? Porque nós amamos o Senhor Jesus, nós confiamos no Senhor Jesus e nós queremos que ele use esta linda mobilização desta família para a glória do nome dele, para que essa cidade seja impactada, para que Salvador venha tremer aos pés do Salvador. É o Senhor Jesus. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu aqui, Abraão, sou o principal. Eu sou o principal. Mas por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém.
Aleluia. Feche seus olhos neste momento. Declare no seu coração a grandeza de Jesus Cristo. Declare ao Senhor: Tu és o Senhor da minha vida. Tua majestade, Tua glória resplandeceu sobre a minha vida e a minha história. Bendito seja o Teu nome. Tu és Deus grande, eterno, poderoso. Tu és o Senhor da igreja. A igreja pertence ao Senhor. Diga para o Senhor: eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero viver em santidade e piedade como o Senhor vive. Eu quero ter no meu coração a temperança, o domínio próprio. Eu quero ter o poder do Espírito agindo sobre a minha experiência. Diga para o Senhor: eu não quero ter uma fé solo. Eu não quero viver sozinho neste mundo. Eu quero abraçar os meus irmãos. Coloca a mão no ombro do seu irmão que está aí do lado. Diz: o meu irmão é importante para a minha vida, e eu sou importante para a vida dele. Nós somos a igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo. Diga para o Senhor: eu quero amar a tua igreja, Senhor, com todas as falhas dos humanos que estão dentro delas. O Senhor é o bom pastor, é o supremo pastor da igreja, e nós amamos ao Senhor. Declare agora a sua fé, a sua convicção. Diga ao Senhor Jesus o que você pensa sobre Ele. Declare que Ele é o Senhor de toda a sua vida. Confie nele, você não está sozinho. Se você tem passado por lutas e tribulações, o Senhor sabe o que está fazendo com a sua vida. Confie nele, dependa dele, ame o Senhor, glorifique o nome do Senhor neste momento. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Pai eterno, pelo teu grande poder, pela tua majestade, pela tua soberania, pela tua glória, Senhor, porque o Senhor está acima dos céus e da terra, e não há espírito do mal que possa nos vencer quando estamos agasalhados debaixo do Senhor. Dependemos da tua misericórdia, da tua graça, Senhor, e nos alegramos de ser igreja do Senhor, nos alegramos de ser o corpo vivo de Cristo Jesus, e nós queremos que a nossa vida possa impactar a nossa geração e o lugar onde vivemos, e que esta igreja seja cada dia mais relevante ao plano de resgate do Senhor para a cidade de Salvador, Senhor. Abençoa todos aqui nesta manhã, todas as famílias aqui representadas, Senhor, que sejam agraciadas com tua misericórdia, com tua graça, com a provisão do céu, com a paz bendita que excede todo o entendimento, Senhor. Que o teu amor, a graça bendita infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação, o poder, a virtude do Espírito Santo seja com todos para a glória do Senhor. Todos nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém, amém.